Assistimos ao último episódio da série Vikings e estamos aqui para fazer aquela análise que vocês já conhecem, e esse episódio foi o que, Gustavo? Então já vai sentando o dedo no like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vem com a gente, porque hoje a gente vai falar muita coisa ainda sobre essa série. Cheio de spoiler pra dar e vender. Sim. Tem tanto spoiler que tem review nesse spoiler. Sim. Tem um vídeo nesse spoiler daqui. Esse foi, infelizmente, o último episódio dessa primeira parte, né, da sexta e última temporada da série. A questão é que essa temporada, ela começou melhor do que a quinta e a meiuca dela foi bem fraca. Esse episódio foi melhor até agora da sexta temporada, esse último episódio. Sim, junto com o episódio da Lagertha, na minha opinião, que foi também um episódio Mas legal. deu ódio, porque, né... Tem uns negocinhos ali com a Lagertha que ela foi sozinha pra lá, não sei o quê. Sim. Esse episódio eu achei ele bem desenhado, ele é não linear, então ele causa uma certa... Calma aí, o que tá acontecendo? Por que eles estão aqui? Essa história toda assim, então essa não linearidade vai deixando você mais curioso. Sim. Tudo bem, é confuso, só que você pode fazer o episódio confuso, não linear, se no final ele fizer todo sentido, entendeu? Exatamente. Então você vê o episódio sabendo que tem uma coisa errada, que alguma coisa deu ali. Porque às vezes aparece o Bjorn conversando com a Ivar, às vezes ele tá cheio de corpos em volta, às vezes tá vazio, e eles estão limpos. Exatamente. Então na hora eu falei, um dos dois morreu. Quando o filme ou série quer contar a história pra gente de forma não linear, é porque alguma coisa vai ter ali no resultado disso. Não é só porque eles querem fazer dessa forma e pronto. Sempre tem um resultado final pra não linearidade. Então a gente, de fato, já tava esperando alguma coisa acontecer, né? Só lembrando que a gente vai fazer um vídeo de review dessa primeira parte como um todo, né? Tipo um veredito dessa primeira parte da sexta temporada. Aproveitando, né, que vai chegar essa primeira parte da sexta temporada na Netflix inteira, olha só. Hoje, né? Chega hoje. Hoje ou amanhã, se eu não me engano. A temporada inteira foi caminhando pra esse confronto que tava pra acontecer nesse último episódio. Já tiveram alguns confrontos entre essas duas nações, vamos dizer assim, né? Os Rurs contra os nossos vikings. E foi um episódio de vários acontecimentos que dariam pra distribuir mais episódios. Por exemplo, o fato da Gunhilda perder o bebê dela é uma coisa que... Eu não acho que o episódio foi corrido não, mas eu acho que faltou acontecer mais coisas em outros episódios. Sim, eu acho que essas coisas que aconteceram com a Gunhild, por exemplo, né, foram várias coisas. A vida dela parece que tá desabando, né? Então assim, foi pra concluir com alguma coisa que ainda vai acontecer, na minha opinião. Mas isso a gente vai deixar mais pro review do apanhado, né, dessa temporada. É, porque ela perdeu mais um, né? Perdeu agora o marido. A Gunhilda tava sempre batalhando, estando grávida, tava sempre querendo fazer as coisas dela, querendo ser independente, não querendo ajuda, e o Eric tava sempre, né, tentando ajudar ela, e ela sempre dando fora nele. Inclusive a ele, curiosamente, ele que tava lá e ajudou ela. É porque não era fora necessariamente, ele queria meio que cuidar, só que a Gunhild, ela sabe o que ela faz, sabe? Ela tem os objetivos dela na cabeça dela e ela vai fazer. Eu achei interessante ela falar isso, eu quero que meu filho nasça na Noruega e não lá na Ucrânia, sabe? Então assim, é um negócio que faz sentido, principalmente depois de todos os problemas que ela passou. Não é bem lá na Ucrânia, o que ela quis dizer, se eles perderem a guerra, né, a Ucrânia vai tomar conta e ele vai ser ucraniano, garoto. E tem o Harold também, que foi convocado pra participar, e dessa vez teve o reencontro entre o Bjorn e o Harold, tá esse clima tenso, e o Harold, ele, né... O Harold se perdeu completamente, assim, a cabeça dele tá completamente maluca, né? Ele sempre teve o objetivo de se tornar o rei de tudo, o rei de toda a Noruega, só que ele não se tornou o rei da melhor forma possível. Sim, foi na votação, só que foram votos meio que aqui, ó, sabe? A ideia era que o Bjorn fosse o rei, só que enfim, vocês já viram tudo que aconteceu, eu não vou ficar explicando isso aqui. É, mas eu gosto da ideia do Bjorn ter sido um péssimo rei. Sim. O Bjorn foi um péssimo rei, e eu acho isso interessante porque a série tenta diferenciar das outras, né? Não é o herói. O Bjorn não vai ser um herói perfeito. Sim. O Ragnar foi um bom rei, mas ele cometeu vários erros. Isso é interessante, personagens cometem erros, que são humanos. Sim, mas no Harold não é nem questão de cometer um erro. Ele virou um erro, parece, sabe? Não, mas eu tava falando do Bjorn. E o Harold sempre teve essa inveja do Bjorn, né? Em vários aspectos. No guerreiro que ele é, no reconhecimento que ele tem, em ter sido rei, por exemplo, né, de Kattegat, pelo menos. E quando o Bjorn conheceu a Gunhilda, ela tava com o Harold. Exatamente, a Gunhild não quis, o Harold quis o Bjorn, no caso. Aí me vem o Harold e faz isso que ele fez com a outra esposa, com a Ingrid, né? Esposa do Bjorn também. Primeiro ele chega pra ela já propondo que ela fique com ele. Ele nem conhecia ela, nem sabia como ela era, mas a intenção dele era tirá-la do Bjorn. Olha só, como se fosse também um pertence do Bjorn, né? Uma vingança, ele achou que isso faria uma vingança. Exatamente. Só que ele mesmo falou, o Bjorn nem vai saber disso. Então é uma vingança, mas é uma vingança pra ele mesmo, sabe? Isso, cara. Ele não podia nem atingir o Bjorn com isso. E ele vai lá e faz aquilo com a Ingrid que a gente vê, sabe? Um absurdo daqueles, um negócio que ele não precisaria fazer nunca, cara. Ele era um cara respeitado antes, só que subiu a cabeça dele. Inclusive na cena antes dela entrar, naquela levada pra lá, ele tá até chorando, né? Ele tá com a coroa dele e tá chorando. Exatamente, porque ele vê, principalmente depois quando a gente vê ele caído no chão, quase morto ali, né? Que ele olha pra coroa... Toda vez.
toda vez o Harold quase morre. Toda vez ele cai no chão e acaba a temporada, não sei se ele morreu. Eu sei que ele não morreu, mas toda vez a gente fica, pô, morreu ou não morreu? Verdade. E ele olha pra coroa ali como se fizesse assim, bom, eu tenho a coroa, mas olha só o que tá acontecendo comigo. E o Eric pegou a coroa. Ele falou, Eric, vai embora, não sei o que. O Eric foi, mas levou a coroa com ele. Exatamente, até porque, né? Coroa que vai pra cabeça do Ubi. Acredito agora com a morte do Bjorn, o Ubi vai se tornar o protagonista que já deveria ter sido há algum tempo, né? Mas o Ubi, ele tá em outra fase, né? Então eu não sei se eles vão trazer o Ubi de volta pra Cátega e tal. Eu não sei, porque talvez fosse um pouco repetitivo. Só que ao mesmo tempo, exatamente, ao mesmo tempo, o que vai acontecer agora, né? Porque o Bjorn morreu. Assim, se ele não morreu, não foi muito bem contado. Morreu, gente? Deixou claro pra gente que ele morreu. E o Harold talvez não tenha morrido, mas também morreu. Tá ali, né, tipo, enfraquecido. Ele perdeu aquela batalha ali. E o que vai acontecer então? O Ivar vai tomar tudo aquilo junto com o Oleg? Porque ainda vai ter Ivar contra o Oleg também. Até porque o Ivar, ele tá junto com o irmão do Oleg, tem toda aquela treta lá. Inclusive a Frid, né, a esposa do Oleg, descobriu isso. Ficou com o Ivar, mó loucura também, mó doideira que tá acontecendo aí. Esse momento também, ela botou a peruca pra interpretar ali a ex-esposa do Ivar, né? Mas não teve não teve um clima, parecia que ele tava obcecado por ela, mas ela só vivia a vida dela, entendeu? Ela era meio estranha, né? Na forma como ela lidava com a situação toda do Ivar. Esse núcleo esquisitão, né? Esse núcleo completamente louco, na verdade. É que a gente acha que só o Ivar vê ela como idêntica, né? Sim, porque o Vinci não viu. O Vinci não viu, exatamente. O Vinci não achou ela parecida. O Vinci, pra quem não sabe, é o Vitsec, que a gente chama de 27, carinhosamente 20. E bom, você disse, né, que o Bjorn, ele nunca foi um bom rei. De fato, nunca foi. Até as atitudes mais simples que ele poderia ter, ele perguntava pras pessoas. Não tem problema nenhum você perguntar, o problema é você não saber decidir. Só que ele sempre foi um grande guerreiro. Então as pessoas davam um voto de confiança pra ele, por ele ser um cara bondoso, vamos dizer assim, né? E guerreiro também, além de ser filho do Ragnar, que era um cara muito respeitado. Os filhos do Ragnar sempre tinham um voto a mais, vamos dizer assim. Foi o último episódio dessa primeira parte da temporada e ele acaba com a morte do Bjorn, basicamente. Eu prefiro quando eu vejo a cerimônia. Por exemplo, a Lagertha morreu, a cerimônia foi no episódio seguinte. Só que o episódio seguinte da morte do Bjorn é só no final do ano, de repente, né? Exatamente. Então é por isso que Game of Thrones, por exemplo, fazia esse tipo de episódio sendo o 9º. Porque aí o 10º tinha toda a repercussão. Toda a consequência, né? Então, eu acho que me acostumei mal. Eu queria ter visto a consequência, a reação das pessoas à morte do Bjorn. Sim. Como é que o Ubi vai ficar? Como é que a Gunhilda, a Ingrid... Sim, eu vou te dizer assim... O próprio Harold ficaria. Isso, é porque a gente acabou de assistir o episódio, então talvez a gente não tenha maturado da melhor forma possível. Mas eu acho que foi muito corrido. Tipo, foi um episódio de 48 minutos, com várias coisas que aconteceram nele, né, em núcleos diferentes, e teve a morte do Bjorn, que é um negócio pesado. Então você tem que ter uma construção. Teve até no episódio, né, aquela questão dele ficar conversando com o Ivar, a questão dele ficar sozinho ali pensando. Isso eu gostei. Eu também gostei disso. Só que não é necessariamente o negócio que a gente espera. Não que a gente tenha que esperar tudo, até porque surpresa é sempre legal. Só que, como você disse, a gente precisa saber de algumas coisas, né? Da conclusão de tudo isso. Porque o Bjorn morre, e aí? O que vai acontecer? A Lagertha morreu recentemente. Então o Bjorn não vingou a mãe dele, nem chegou perto disso, na verdade. Mas isso eu acho interessante. Eu acho. Não é sempre que a gente consegue vingar nossos queridos, Jonas. Exatamente, eu acho isso legal, mas a construção pra isso, pra gente ficar satisfeito, eu acho que ainda não teve. Justamente por isso, porque não teve uma conclusão do que pode acontecer pro futuro. Tudo bem que é a metade da temporada só, vai continuar ainda no final desse ano. Só que a gente precisa ter um norte. Eu acho que vai acontecer o seguinte, o Ubi vem pra Kattegat com o Flock sendo vidente, e meio que vai voltar, não voltar às origens, mas vai ter um clima vai ter um clima familiar, como era no começo da série. No caso é o Ubi com a Torb, sim, com a criança. Mas aí que tá, e o que vai acontecer depois disso? O Ubi vai voltar com o Ivar tendo tomado Kattegat de novo. Como é que isso vai acontecer, sabe? Provavelmente a Noruega vai ser governada pelo pessoal da Ucrânia, que no futuro vai virar Rússia, enfim. E não é interessante pro Ivar, ele não quer isso. O Ivar não gosta do Oleg. Exatamente. Lógico, provavelmente vai ter alguma coisa aí, alguma batalha entre Ivar e Oleg. A gente prevê isso, mas não sabe direito o que vai acontecer. A questão é que muita gente comenta aqui, gente, o Flock morreu. É que eu não consigo acreditar que o Flock tenha morrido sem ter uma cerimônia, sem ter uma cena da morte dele, sabe? E não é nem só cerimônia, né? A gente não viu ele morrendo. Eu acho que... A gente viu que possivelmente poderia ser a morte dele, mas eles sempre deixam claro quando a pessoa morre. Mas eu acho que ele ficou ceguinho com a explosão. Aí vai ser o vidente, por isso que eu acredito que vai ser Acho que vai virar o vidente, né? Porque, por exemplo, a série deixou claro que o Bjorn morreu. Deixou claro que o Harold pode estar vivo. Então essa é a questão. Deixou uma ponta solta aí, uma dúvida de que o Flock pode estar vivo também.
Então, como ele é um personagem muito importante na série, eles não deixariam essa dúvida. Mas aí nem apareceu na temporada. Eu acho que às vezes toma umas escolhas bem estranhas essa série. Eu também acho. Tem muita coisa que faz fraco, assim, que poderia fazer melhor. Mas o episódio que eu mais gostei, por enquanto, da 6ª temporada foi esse. É um episódio bem legal, interessante. É um episódio que acontece muitas coisas, mas que a gente consegue ir acompanhando aos poucos. Porque agora Vikings está numa forma frenética, né? Várias coisas acontecem em um episódio só. E a gente acaba acostumando com isso. Tem o Eric também, eu gosto do personagem Eric. Cara verdade, eu gosto dele também. Ele é um cara que tá aí pra ajudar, na verdade. Ele ficou muito do lado do Bjorn, né? Mas enfim, Ivar matou o Bjorn. Esse é o maior acontecimento da temporada, Achei na verdade. Ousado. Assim como o da Lagertha, né? Do Vitek. Achei ousado. Bem ousado, exatamente. Melhor escrito do que a Morte Lagertha. Mas e você, hein? O que você achou da resolução dessa primeira parte da 6ª temporada de Vikings? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, o que você achou desse episódio especificamente, né? Lembrando que a gente vai fazer aqui o review da temporada, né? Dessa primeira parte da temporada. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui pra continuar acompanhando vídeos como esses, né? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!